Vamos falar de um tema que eu acho extremamente importante. Vamos falar um bocadinho sobre a desconfiança em relação ao Estado. Acho que é importante nós falarmos um bocadinho sobre isso, porque a coisa que mais acusam os comunistas de serem é viciados no Estado, é pessoas que querem estatizar tudo, é pessoas que têm um fetiche pelo Estado. Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Antes de continuar com o vídeo propriamente dito, e só para vos dar aqui uma nota, desde já peço-vos para porem gosto nesta live, para participarem no chat, peço-vos também para, se quiserem ajudar-me financeiramente, como fizeram já alguns camaradas no chat, tenho um super chat para o fazer, ok? Mas também tem o Buy Me a Coffee, podem-me ajudar com o mínimo de €1. Acho que também podem ajudar com reais, não tenho a certeza. Tenho também um paypal.me, podem-me ajudar com reais, camaradas aqui. Isto de certeza porque já houve camaradas que me ajudaram. Tenho também um MBWay 9306131318. Estes são os meus métodos de financiamento. Também podem ser membros do canal e ter acesso a todos os VODs das lives, que ficam só disponíveis para membros, embora as lives estejam disponíveis para toda a gente entrar. Depois os VODs das lives, a passado umas horas, ficam só disponíveis para membros. E além disso também tenho acesso antecipado a todos os vídeos que publico, isto por €1,99 por mês, está bem? Há uma concepção de que os comunistas adoram o Estado. Será que é mesmo assim? Antes de continuar com este vídeo, eu gostava de fazer uma nota que é muito importante. Se tu és uma pessoa que não gosta do Estado, se tu és da classe trabalhadora e tens uma desconfiança em relação ao Estado, se tu és uma figura que está constantemente com medo do que o Estado possa ou não fazer, eu posso te dizer que a tua preocupação e desconfiança em relação ao Estado é absolutamente legítima. Se tu és da classe trabalhadora, várias vezes viste medidas de austeridade a serem aplicadas pelo Estado de modo a prejudicar-te, de modo de alguma forma a salvar o país, mas a colocar um fardo enorme nas tuas costas ou um fardo enorme nas costas dos teus pais. Nunca a colocar um fardo enorme nas costas daqueles que são os detentores do grande capital. Tu, em várias situações, viste que aqueles que têm mais propriedade nunca são penalizados, ao passo que é sempre um mexilhão que se lixa. Já viste isso várias vezes. Então, se tu és da classe trabalhadora, é natural tu teres uma desconfiança em relação ao Estado. É perfeitamente natural. Eu não te vou censurar por tu não gostares do Estado. Eu próprio não gosto do Estado como ele está montado. Não gosto, detesto. Detesto. Então, para princípio de conversa, é preciso enfatizar isto. Se tu não gostas do Estado, boa. Estás no caminho certo. A questão é que o não gostar do Estado depois vai desembocar em outras coisas, e essas coisas são menos positivas. Muitas vezes nós não gostamos do Estado, mas gostamos do capital. Muitas vezes nós não gostamos do Estado, mas defendemos soluções que reforçam o capital e, em última instância, vão reforçar o poder repressivo do Estado. Mas se tu me perguntares, enquanto comunista, se de modo abstrato eu gosto do Estado, não. Eu não gosto do Estado. E aí estamos de acordo. E, portanto, vamos partir deste ponto de acordo para desenvolver aquela que é a concepção dos comunistas em relação ao Estado. Porque o Estado é pensado de várias formas. E essa é uma parte muito importante. É importante compreender que o Estado não é visto da mesma maneira por toda a gente. Quem subscreve uma filosofia mais idealista vai entender o Estado como produto de um contrato social. Nós vamos ter 3 autores em particular que vão defender esta ideia de um contrato social celebrado entre a sociedade e um soberano. Vamos ter John Locke, vamos ter Jean-Jacques Rousseau, vamos ter Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era particularmente negativo em relação à natureza humana, até tem aquela célebre frase do homem é o lobo do homem, e entende que o Estado deve ter um poder repressivo maior precisamente para disciplinar vontades que podem ser nocivas da parte da sociedade. Já John Locke, que é um dos fundadores do pensamento liberal, e Jean-Jacques Rousseau vão ter uma visão um bocadinho diferente da de Thomas Hobbes. Mas a questão é essa, a questão é que os idealistas tendem a achar que o Estado se apoia numa ideia de contrato social. Já os materialistas, mais propriamente falando os marxistas, vão entender que o Estado é baseado numa estrutura específica. Para os comunistas, o Estado é um instrumento de opressão de classe. É um instrumento utilizado pela classe dominante para oprimir a classe dominada, para explorar a classe dominada, para perpetuar as relações de exploração no âmbito do capitalismo. Esse é o entendimento dos comunistas e, portanto, se o Estado é uma força
que opera para oprimir a classe dominada, obviamente que os comunistas não gostarão do Estado, não terão qualquer simpatia pela forma como o Estado neste momento existe. Portanto, se tu não gostas do Estado, parabéns, estás em acordo com os comunistas. A questão é, vamos aprofundar isto. Porquê é que o Estado é aqui o opressor da classe dominada? Porque os marxistas entendem que o capitalismo se baseia em dois níveis. Um nível da infraestrutura e um nível da superestrutura. O nível da infraestrutura, basicamente, é aquilo que é material. Portanto, os meios de produção e a propriedade sobre os meios de produção. O que é que são os meios de produção? São as fábricas, os parques informáticos, os parques industriais, as terras agricultáveis, no fundo, tudo o que nos permite produzir aquilo que nós produzimos. Por outro lado, a propriedade dos meios de produção tem que ver com quem detém os meios de produção. E, portanto, as relações que se desenvolvem no capitalismo são relações de exploração na medida em que existe uma burguesia que é proprietária dos meios de produção e uma classe trabalhadora que só tem a sua força de trabalho para vender. Isso é a infraestrutura do capitalismo. No fundo, é a base do capitalismo. Por outro lado, nós temos a superestrutura. Ora, a superestrutura do capitalismo é tudo aquilo que permite ao capitalismo continuar a existir. E, portanto, temos a ideologia, temos a religião, temos a educação. No fundo, a religião e a educação acabam por ser veiculadores da ideologia, não é? Temos o Estado. O Estado tem um aparelho coercivo que protege a propriedade, que inclusivamente faz de tudo para proteger a própria produção no âmbito das relações capitalistas. Nós podemos ver quantas e quantas vezes é que o Estado foi utilizado através da polícia para reprimir greves. O Estado existe para reprimir a classe trabalhadora, para cercear a classe trabalhadora e, acima de tudo, para dar perpetuidade, vou dizer outra vez, para dar perpetuidade aqui ao capitalismo. A infraestrutura não se pode chamar a base, diz o Snake. Sim, Snake. A infraestrutura, efetivamente, pode ser a base. A infraestrutura é a base, basicamente. E a superestrutura é aquilo que está construído sobre a base, mas, de alguma forma, a superestrutura vai desenvolver aqui uma relação dialética com a infraestrutura e a infraestrutura sem esta superestrutura não pode sobreviver. Ou seja, aquilo que está construído sobre a base ajuda a que a base possa sobreviver quase numa relação dialética. E muitas vezes altera de alguma forma ou complexifica de alguma forma aquilo que está na base. Vocês podem ver que a lei defende a propriedade privada. A lei estabelece, e nas Constituições é estabelecido o direito à propriedade privada. Mas vocês podem dizer assim, Certo, ok, mas o Estado efetivamente constituiu-se como forma de opressão da classe trabalhadora? vamos ao escravismo. Vejamos que quem estava no poder no escravismo, quem estava como titular da instituição estatal, eram aqueles que efetivamente eram detentores de escravos. No caso do feudalismo, podemos ver que a nobreza e o rei eram quem estava no poder. Ora, a nobreza tinha os seus feudos, tínhamos os senhores feudais que exploravam os servos desses senhores feudais em determinados feudos agricultáveis, não é verdade? No capitalismo temos a mesma coisa. A classe dominante tem uma capacidade de manobrar o poder político, muitas vezes através da corrupção, outras vezes através de fenómenos mais legais, mas tem uma capacidade de manobrar não só o poder político, mas mesmo o poder mediático, para que efetivamente a sua ideologia e a sua mundivisão seja defendida acima de tudo. E nós podemos ver que, quando o feudalismo acabou, a classe revolucionária foi a burguesia, e a burguesia apropriou-se do poder do Estado, dando-lhe uma face que realmente atendesse aos valores burgueses, e por isso as constituições burguesas foram formadas. Querem mais provas disto? Quando efetivamente se desenvolveu os métodos de sufrágio, os métodos de voto, os votos eram censitários, só eram permitidos a homens brancos com propriedade, só eles é que podiam votar, e não era qualquer propriedade, era uma quantidade específica a partir da qual se podia votar. Quando a democracia burguesa se institucionalizou, nem toda a gente podia votar. Depois de institucionalizada, o voto passou a ser abrangente. Eventualmente, todos os maiores de 18 anos puderam passar a votar desde que fossem nacionais do país em que iam votar. E o Estado, na fundação deste novo regime, foi utilizado precisamente para até criar a classe trabalhadora, através, em Portugal e na Inglaterra, da expropriação de camponeses, de artesãos, através da extinção dos baldios, que eram terras comuns dos camponeses, obrigando os camponeses a ter de ir para a cidade para vender a sua força de trabalho. O Estado tem uma característica burguesa desde a sua origem. E para quem acha que o capitalismo se formou de forma pacífica, não. Os métodos de expropriação
colonização muitas vezes foram violentos, e embora a classe trabalhadora tenha sido utilizada como forma de acabar com os privilégios da nobreza, depois rapidamente a burguesia se virou contra a classe trabalhadora, tornando-a a nova classe dominada. Portanto, o Estado é um instrumento, por definição, de dominação de classe. E os comunistas entendem isso e, portanto, não gostam do Estado como ele está formado. É tão simples quanto isso. É uma coisa relativamente fácil de compreender. Os comunistas não gostam do Estado tal como ele está formado. Então o que é que os comunistas propõem? É muito simples. Os comunistas propõem uma revolução. Propõem a revolução social. Os comunistas entendem que, para que haja a revolução social, é necessário que haja, por um lado aqui, o exacerbamento das contradições do capitalismo, não é? O capitalismo chega a um ponto em que as contradições são de tal maneira visíveis que começam a haver movimentos de ruptura. Por outro lado, as contradições do capitalismo têm de se exacerbar. Por outro lado, a luta de classes tem de se exacerbar. Ora, esta luta entre classe dominada e classe dominante tem de se exacerbar de tal maneira, tem de se passar a exprimir de tal maneira que nós chegamos a um ponto de colisão, que é o ponto da revolução social. Ora, isso não acontece, obviamente, de forma espontânea, e é por isso que os comunistas trabalham para que realmente a classe trabalhadora ganhe consciência de classe e consciência revolucionária, para que nos momentos de contradição da luta de classes e de colisão da luta de classes e de contradição do capitalismo, possa efetivamente haver uma força de vanguarda que realmente consiga tomar as rédeas da revolução. Então defende-se uma revolução social. E após a revolução social, o que é que se pretende? Pretende-se que a classe trabalhadora tome o poder do Estado, transformando o Estado num instrumento da classe trabalhadora. E esse Estado terá o papel de reprimir a contra-revolução e, no fundo, ir acabando com a burguesia enquanto classe. Neste momento, a burguesia acaba por ser a classe dominada. Porquê? À medida que a burguesia vai perdendo os seus privilégios e passando os seus indivíduos a ser classe trabalhadora, há aqui um processo a que nós chamamos de ditadura do proletariado. Ao passo que no capitalismo há a ditadura da burguesia, o Estado oprime a classe trabalhadora, aqui existe, neste período do socialismo, a ditadura do proletariado. Então, neste momento em que se acaba com a contra-revolução e se trabalha no sentido de acabar com a burguesia enquanto classe, e não enquanto indivíduos, enquanto classe, é importante enfatizar isto, nós estamos perante a ditadura do proletariado. E durante este momento, efetivamente, o Estado de trabalhadores tem de existir para que efetivamente haja esta opressão que expropria dos seus privilégios a burguesia. Só que este Estado, à medida que vai expropriando a classe burguesa, à medida que vai expropriando os titulares dos meios de produção, os titulares de propriedade dos meios de produção, vai perdendo a sua função. Porque para os comunistas o Estado só pode ser um instrumento de opressão de classe. À medida que as classes vão deixando de existir, à medida que as classes antagónicas vão deixando de existir, porque passamos todos a ser classe trabalhadora, não faz sentido a existência de um Estado. E então, quando já não existe classes antagónicas, quando já estão socializados por todo o povo os meios de produção, não há propriedade privada dos meios de produção, há apenas propriedade pública dos meios de produção, então nós estamos finalmente perante uma situação em que não há classes, não há o Estado, há a socialização completa dos meios de produção e, portanto, estamos aqui perante o comunismo. Então o socialismo é uma fase transitória entre o capitalismo e o comunismo. Então os comunistas, por definição, não gostam deste Estado. O grande problema é que, muitas vezes, quem não gosta do Estado sem ser comunista apoia medidas de retração do Estado social, portanto, medidas em que o Estado deixa de ter uma presença muitas vezes positiva através da social-democracia na vida do povo e passa a ter, por exemplo, uma vida mais presente na vida daqueles que são os capitalistas, muitas vezes atuando para reprimir ainda mais a classe trabalhadora. É isso que está a acontecer no caso de Javier Milei na Argentina, quando a força opressiva do Estado é utilizada até para proibir e reprimir greves. Afinal, estamos perante mais ou menos o Estado, sendo que o Estado se torna mais repressivo. Essa é uma questão muito importante que eu acho que todos deveriam analisar. Raramente neoliberalismo significa menos Estado em todas as fases. Em boa verdade, o que realmente acontece é que é menos Estado ao nível da assistência social e mais Estado ao nível da repressão. É uma coisa que eu quero mesmo que vocês levem em consideração. Isso aconteceu no caso da Thatcher, isso aconteceu no caso do Reagan, isso aconteceu na ditadura do Pinochet no Chile, que efetivamente foi apoiada e lá está inaugurada
pelo golpe dos Estados Unidos. Por definição, os comunistas não gostam do Estado. Mas muitas vezes vocês podem ver que os comunistas, no âmbito das sociais-democracias, ou mesmo sociais-democracias, mas em boa verdade são sociais-democracias cada vez mais amputadas, pedem mais assistência social para os trabalhadores, pedem mais ajuda em determinados âmbitos, pedem controle do Estado na habitação, pedem mais habitação pública, pedem a utilização de uma série de instrumentos públicos. Porquê? Porque os comunistas entendem que, até no âmbito das instituições burguesas, existe um trabalho que, no fundo, reflete a existência da luta de classes. O trabalho dos comunistas nas instituições burguesas é, por um lado, denunciar aquilo que são as instituições burguesas, e isso está no O que Fazer do Lenin ou no Esquerdismo do Esse Infantil do Comunismo, e tentar melhorar a vida da classe trabalhadora em determinados âmbitos. As instituições burguesas não são estáticas e enquanto pudermos participar nelas de alguma forma, elas são palcos de luta de classes. E então muitas vezes, quando o movimento da classe trabalhadora é forte o suficiente, há forma de nós conseguirmos concessão. Isso aconteceu nas sociais-democracias do século passado, muito porque havia um medo muito grande da revolução. Então os partidos comunistas, embora defendam a revolução, estão também inseridos nas instituições burguesas, de modo a tentar forçar as coisas para que a classe trabalhadora consiga algumas concessões que aliviem o seu fardo, que aliviem o seu pesar. Porque também reparem numa coisa, um partido comunista que se recuse a ouvir os anseios imediatos da classe trabalhadora não vai ter o apoio da classe trabalhadora no momento importante. Agora, isso é diferente de ser um partido que só pensa naquilo a que Lenin vai chamar as pautas trade unionistas, as pautas sindicalistas. Embora se defenda aqui as vitórias imediatas da classe trabalhadora, tem de se defender uma perspectiva revolucionária e não são coisas antagónicas, muito pelo contrário. Estão integradas numa perspectiva muito mais holística que visa, claro, a vitória final da classe trabalhadora. E é por isso que os comunistas estão neste palco de disputa, porque sabem que, através do poder público, que é palco da luta de classes, podem de alguma forma frear a vontade muitas vezes opulenta dos capitalistas. Então é importante que se compreenda isto. E portanto, relativamente a este tema, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria trazer para vocês, para se compreender porque é que muitas vezes se acha que nós adoramos o Estado, nós comunistas, e as coisas não são bem assim. Aliás, estão muito longe de serem assim, e o mais importante é que vocês compreendam que em política é importante ter uma conversa nuanceada. Da mesma maneira que eu não me ponho a imaginar aquilo que os liberais acreditam, é importante que os liberais não façam o mesmo e se ponham a imaginar aquilo que os comunistas acreditam. Os comunistas acreditam em coisas específicas e elas estão disponíveis numa série de bibliografia. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.